Senhoras e senhores, o meu abraço. Estamos começando o Brasil novo. Tarefa bastante difícil. Agora, a base de ação para essa segunda etapa começa no Supremo Tribunal Federal. E estou aguardando que o ministro Luiz Fux assuma a presidência do Supremo, porque aí ele é o meu limite no desempenho magistral da Constituição. Então, a partir disso, nós vamos começar efetivamente a instalação ou a reinstalação do Brasil no canteiro de obras de construção daquela pátria que as mulheres brasileiras sonharam em 1964 com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No Rio de Janeiro, quando os chineses, naquela época, 64, eles começaram o projeto deles aqui no Brasil em 61. Aliás, já começaram em 58. Mao Tse-tung se afastou da União Soviética para fazer o próprio projeto chinês de dominação do mundo. E então começou a olhar o Brasil como a saída para isso. Aí em 61, os chineses começaram a adentrar o Brasil com esse projeto. Em 64, então, com Jânio da Silva Quadros e João Belchior Goulart, Jânio Quadros do comunismo soviético, adepto de Fidel Castro, em homenagem ao qual ele condecorou Che Guevara no Brasil, e João Goulart, adepto do comunismo maoísta. Mas aí então eles fizeram o seguinte: o Jânio Quadros renunciou quando o João Goulart chegou à China e comunicou de lá que os acordos com a China estavam se ultimando muito bem. Então fizeram aquela trapaça de ficarem bem com os dois comunismos, mas instalarem no Brasil o comunismo chinês, que já estava praticamente apartado do comunismo soviético. E aí, então, as mulheres brasileiras, depois do famoso comício da Central do Brasil, onde o saudoso Lionel Brizola e com o cunhado dele, João Goulart, e os demais comunistas declararam o Brasil fundido com a China. As mulheres brasileiras discordaram disso. Então falam Revolução 64 e tal. Não houve Revolução 64. Foram as mulheres brasileiras, lideradas pela professora Melinha. Era esposa de um brigadeiro, aliás, de um almirante, aliás, brigadeiro da aeronáutica. Foi elas que começaram. Dona Melinha primeiro procurou a Rede Globo. Aí seu Roberto Marinho, muito ponderado, explicou para ela que se colocasse ela no ar sozinha,
ela seria uma pessoa morta. Porque naquela época o Brasil estava como está hoje. Mas se ela reunisse mais algumas pessoas, aí ele a entrevistaria. Aí quando foi na semana seguinte, Dona Melinha reuniu, na frente da Rede Globo, 520 mulheres. E aí avisou o Dr. Roberto Marinho que ela estava com as companheiras lá para fazer a entrevista. Aí a Rede Globo então deu cobertura total para ela. E quando estava dando cobertura para aquele movimento ali, 520 mulheres, aí o governador do Rio de Janeiro, saudoso Carlos Lacerda, um gênio do jornalismo brasileiro, apareceu com uma metralhadora a tiracolo. E dizem os analistas de discursos públicos que foi o discurso mais lindo daquela época pronunciado por um político. De improviso, ele balançando a metralhadora no ombro, e então se fez o líder masculino daquele levante. E aí então, em cima disso, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, se reuniram em Brasília com o general Amaury Cruel, que estava numa situação difícil porque ele era compadre do João Goulart. Mas os militares, acima de tudo, sempre tiveram a pátria. E aí então se reuniram com o saudoso e invulgar Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E eles, o propósito dos militares era de paz, era de conversarem com João Goulart e para encontrar um caminho, do jeito que nós fizemos agora. É que o João Goulart, quando viu o movimento militar, e aí o general Mourão Filho, que era o comandante do exército em Minas Gerais, se apressou, a pedido do governador Magalhães Pinto, e marchou para o Rio de Janeiro, porque o general Guedes, no Rio de Janeiro, tinha declarado fidelidade ao presidente João Goulart. E aí ele foi para lá. Bem, então, se é fidel ao João Goulart, é inimigo do Brasil. E já marchou contra o general Guedes. E aí o João Goulart, então, sumiu. No sumiço dele, passado 2 dias, aí o presidente do Senado deu posse para o presidente da Câmara, que era o deputado Ranieri Mazzilli. E como a Constituição da época estabelecia que nesse caso tinha de haver eleição dentro de 30 dias, aí fizeram a eleição, dia 16 de abril, e candidataram o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e concorreu um outro também. E o Marechal ganhou as eleições indiretas. E aí assumiu a presidência da República. Só que o detalhe da coisa é que aqueles generais, fora o general Humberto Castelo Branco, todos os generais que assumiram o governo do país naquele tempo, eles eram de uma turma da Escola de Agulhas Negras. E aquela turma, Deus tinha preparado ela para fazer aquilo que eles fizeram. Porque eles saíram da Escola das Agulhas Negras, todos eles convictos de que a responsabilidade deles estava atirada do Brasil, daquela situação de República das Bananas, Republiqueta do Café, tinha uma série de nomes pejorativos sobre o Brasil. O Brasil não atingia nem condições de estatística
nos foros econômicos internacionais. Nós só exportava café e erva mate. E então aquela turma das agulhas negras, onde estava o saudoso general Geisel, Médici, Figueiredo. E aí coincidiu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco tentou fechar o Congresso quando viu que não ia fazer nada, porque a tranqueira política que não deixou o Brasil progredir nunca era essa que perdura até hoje, que não passava nada pelo Congresso Nacional. Grandes administradores o Brasil teve. Não foi o caso de Juscelino Kubitschek. Então dizem que a construção de Brasília e as 5 grandes rodovias que ele abriu no Brasil era um milagre. Mas Juscelino Kubitschek era muito negociador, então soube negociar com o Congresso Nacional e aprovar os projetos que ele precisava. Depois daquilo, então, só os militares conseguiram isso, porque daí endureceram a parada. Aí, o general Castelo Branco fechou o Congresso. Mas os americanos berraram e ele reabriu de novo. Daí criaram aqueles mecanismos todos lá de senador biônico, de prefeito biônico, governador biônico, aquela coisa, para poder fazer aquele tanto que o regime militar fez. E isso depois, então, de 85 para cá, voltou com todo vapor. A tranqueira política que os cientistas políticos do mundo todo chamam, que não deixou o Brasil, a terra da promissão, a potência do mundo em tudo, ser uma colônia, ora sob o paternalismo americano, ora sob as gangues e organizações internacionais de roubo dos nossos minérios e de tudo aqui. Então, quando aproximou-se a derrocada da União Soviética, os Estados Unidos já tinham certeza que nós íamos vencer a guerra de inteligência. Eu participei disso. Então, os Estados Unidos começaram a pressionar o Brasil para abrir para uma democracia. E não adiantava nós dizer que era uma democracia no Brasil, porque na época a tutela dos Estados Unidos sobre o Brasil era muito forte. Então, o presidente João Figueiredo resolveu ceder. Mas antes disso, quando começou a pressão mesmo, aqueles generais então começaram a se reunir para encontrar uma fórmula de como salvar aquele projeto de Brasil que não podia ser desperdiçado. E estava no começo, porque o projeto aquele previa uma temporada de governo contínuo até 2016. Então ali se pensava em 2016 começar a construção de uma democracia brasileira. Mas aí com aquilo ali não deu. E o presidente Figueiredo então resolveu fazer a abertura. E fui eu que fui chamado para essa tarefa. Começamos a conversa ali na Granja do Torto, onde ele me colocou a situação toda, que não dava para continuar mais. E aí então, junto com o meu saudoso e querido amigo e companheiro de batalhas forenses, o Dr. Danto de Oliveira, grande advogado, grande jurista, fizemos então a emenda das diretas já. Sabíamos que não ia passar no Congresso Nacional porque eu não podia contar que era o presidente Figueiredo que estava mandando fazer. E aí, se não havia uma certeza de que os militares não iam prender ninguém, então ninguém votava. E eu sabia disso. Mas a emenda constitucional estabeleceu
a campanha das diretas já, que foi instalada pelo senador Afonsinho Camargo, do Paraná. E aí vingou a chamada redemocratização do Brasil. Isso tudo, os nossos professores daqui para frente vão começar a contar para as crianças a verdadeira história do Brasil. Que eu sou, nesse período, a história viva, eu vivi momento por momento daquele tempo, participando em tudo. Eu fazia parte dos chamados tecnocratas. As esquerdas consideravam a peste da humanidade. Eram os tecnocratas, não eram tanto os generais do governo, eram os tecnocratas, eles não sabiam quem era. A gente andava no meio deles e aí é o que era o pavor deles. Então é por causa disso que eu digo, em termos práticos rasteiros, eu sou o ditador mais velho da face da Terra. Eu comecei em 69 e vocês podem acreditar. Eu sempre quis sair fora. E nunca consegui, nunca pude. Quando eu pensava que estava longe da coisa, eu estava mais enrolado do que qualquer outro dentro dela. E aí o negócio era estudar, era conhecer a fundo a situação do meu país. E é claro, do meu país inserido no mundo. Que na época ainda não haviam as redes sociais. Mas os equipamentos de telefone que nós tínhamos já era uma novidade. E a gente já considerava o mundo agregado por aquilo. E então, como hoje ainda expliquei para uma pessoa, eu não sou nenhum gênio, nenhuma novidade. Eu não sei por quê que desde que eu nasci estou envolvido nisso. E agora, bastante ansioso para sair, sentindo necessidade de sair. Agora sair com a missão cumprida. Desde o dia em que ali no Vale do Amanhecer, Gabriel, não sei quem é, apareceu para me dizer que eu sou contemporâneo da Terra aqui na Via Láctea. Isso quer dizer, vi os dinossauros aparecer e desaparecer. Então faz muito tempo que estou por aqui. E acho que Gabriel não exagerou. Depois que eu comecei a ter assistência dos extraterrestres. Hoje ninguém tem dúvida disso. Cada passo estão fotografando eles por aí. Então, minhas queridas, meus queridos guerreiros, somos um punhadinho de gente, mas escolhidos por Deus. E Deus nunca encaminhou a humanidade através de multidões. Foi assim. Através de uma ou duas pessoas, ou um punhadinho. Como Jesus. Mudou o mundo e durou 2000 anos aquela mudança dele. Fez aquilo tudo com 12 homens. E mais Paulo, que se ajuntou depois. E nós estamos nessa mesma situação. Eu não sei dizer a vocês como é que eu consigo dar conta de tudo. Mas o fato é que eu estou dando conta. E me sentindo muito bem no que faço. Não há galardão maior para um ser humano do que ele ter certeza de que está se doando pela sua nação. E quando vê o trabalho, está extrapolando das fronteiras do meu país.
e sendo a esperança da humanidade toda. Ainda hoje tive uma informação bastante entusiasmadora de que não há saída nem para o Brasil e nem para o mundo, a não ser essa que está nas minhas mãos. Um sistema financeiro novo. E eu seria um mega computador se tudo isso saísse só da minha cabeça. Não, eu tenho uma assessoria muito qualificada. E eu sou um instrumento da nação. E por isso me coloco como o peão do povo, que na realidade não sou mais nada do que isso. E principalmente depois que cheguei ao cume dos destaques sociais, que é a magistratura suprema do Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo. Isto quer dizer, o maior estadista da face da terra. Porque o maior estadista da face da terra não é aquele que tem o maior instrumental de morte e os maiores exércitos. É aquele que tem a maior fortuna para comprar todos os exércitos do mundo se for necessário. E esse sou eu. Um patrimônio de 243 trilhões de dólares para ser empreendido. E de todas as riquezas que sustentarão a economia do mundo por mais 50 mil anos, eu estou usando apenas uma, de 985 trilhões de dólares, que é o lastro do nosso DIN, o lastro de emissão, não de conversão. E com essa bagatela de dinheirinho no bolso, eu compro todos os submarinos nucleares, eu compro todos os bombardeiros, quiser. E ainda sobra dinheiro. Porque já estou propondo a compra da dívida externa do mundo, que é de 715 trilhões de reais. A gente pode fazer isso. Não prejudica o nosso crescimento. Pelo contrário, nos agiganta assim que realizarmos esse negócio. Então, a minha fala, eu peço desculpa aos políticos, a maior parte da comunidade superior a mim na política, e que não sabem absolutamente nada do país que há 40, 50 anos o sustenta. E que nesse mesmo tempo eles roubaram o que podiam roubar. Peço desculpa a eles. Porque quando a gente sai da sombra do que podia nos fazer sombra do mundo, porque ninguém tem estatura maior do que a da gente, a gente parece arrogante. Como é que um pinheiro pode deixar de ser um pinheiro? Não tem como. Então daí vem aquilo que Jesus disse. Não há como a árvore nascida sobre a montanha se esconda. Então quando a gente chega a esse pináculo do mundo, é que a gente descobre a insignificância que é. Ou nada que a gente é. Porque sustentando a gente lá em cima, está uma nação inteira que
espera o milagre da boa vida, o milagre do progresso, o milagre da paz, o milagre da preservação da espécie humana na Terra. E esse milagre acaba acontecendo, não porque o líder que está lá em cima esteja lá porque ele seja superior, mas porque ele descobriu o nada que é, e aí você fez o instrumento de ação da nação que acreditou no seu ideal, da nação que teve fé. Não fé em Deus, porque a fé em Deus é utopia, a fé em Deus é uma bobagem. Deus está em toda parte e dentro de cada um de nós. Deus é cada um de nós. Isso foi Jesus que disse para os doutores da lei da época dele. Vocês não leram ainda no vosso acervo de conhecimento que está escrito lá? Que Deus, olhando para o homem, lhe disse: sois deuses? Aí como é que eu vou ter fé em Deus? Mas o slogan da batalha que eu sustentei é pelos pobres, pela fé. Então qual é a fé que move montanhas? É a fé de nós uns nos outros. Aquilo que a Bíblia judaica chama de confiança, e que os tradutores, o padre João Ferreira de Almeida, estabeleceu como fé. É a confiança. A confiança praticamente cega de um guerreiro no outro no campo de batalha. E essa confiança eu tive e continuo tendo da minha nação inteira. E falando a nação inteira, eu não aparto inimigos nem adversários. É a nação brasileira toda. A fé cega da parte das Forças Armadas, que compõem comigo no Gabinete Parlamentar Constituinte da República, com seus 4 generais seletos. A fé incondicional e absoluta da iniciativa privada brasileira, ou seja, do poder civil brasileiro, nos seus 3 presidentes da Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio. Uma fé que me assusta, porque eu não faria o que eles fizeram e continuam fazendo comigo. Assinar tudo o que eu produzo, sem primeiro pedirem para ler. E sem perguntarem qual é a minha administração sobre aquilo. São os 3 comandantes da iniciativa privada, nas suas entidades máximas, comigo e os 4 generais, comandantes em chefe das Forças Armadas, entre os quais eu nomino também o general ministro da Defesa, que não obstante ele ter chegado ali pelo golpe eleitoral de 2014, eu o instituí com os poderes que tenho dado pelo povo no exercício direto do poder. Porque não tenho, dentro das Forças Armadas,
a quem condenar se tivesse que acusá-los. Porque como eu tento falar, eu não posso mentir. Se eu mentir em alguma coisa, eu sou mentiroso em tudo. Então eu tento admitir a insignificância que eu sou. Eu tento admitir que eu não sei tudo. Como eu tento admitir também que as minhas forças armadas fizeram o que só um militar faz: dar a vida pela pátria. Eu acho que não daria. Não sei se teriam medo ou teria uma suscetibilidade acima disso. Me exilaria em algum outro lugar. Mas os militares não têm essa fraqueza. E o meu general Vilas Boas teve essa desenvoltura. Me traiu, porque não havia outra fórmula, não havia outra saída senão essa. Se eu assumisse a presidência da República com a tranqueira política que vem desde 1889, ou eu tinha de partir para um governo autoritário, ditatorial, ou eu não ia fazer nada. Então o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas não tinha como fazer diferente. Me traiu para me entregar o Brasil em condições que nós agora, as Forças Armadas, a iniciativa privada brasileira e toda a nação, pudéssemos iniciar a pátria, pudéssemos iniciar a nação brasileira. Foi como se ele tivesse se suicidado no campo de batalha, quando eu mais precisava dele no comando das tropas. E aí eu tive de arredar, porque o comandante era ele. Mas depois, ao retornar à batalha, me tornei vitorioso pelo suicídio dele. Então não tenho o que fazer a não ser exaltá-lo como o herói do Brasil que está nascendo. Agora não temos mais a tranqueira política e eu não preciso ser um ditador. Eu não preciso de nenhum ato de força. Isto é genial. Isto é divino. Só os militares sabem fazer. E então, que insignificância mais insignificante do que eu ser o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas Brasileiras? Tem alguma coisa mais honrosa? Tem alguma posição mais digna do que esta? Tem sim. Eu me inclinar diante da nação e dizer, como os apóstolos após a ressurreição de Cristo disseram àquela gente que eu tinha crucificado: arrependei-vos, se ajuntem a nós
e vamos construir o mundo que o Mestre nos ensinou a fazer. E a posição que me resta. É evidente que, como magistrado supremo da nação, e o mundo tudo de olho em cima de mim, eu não posso perdoar. O perdão são as próprias pessoas que pecaram, que têm de consegui-lo para si. Deus não perdoa ninguém. Se perdoasse, ele não tinha entregue o seu único filho em holocausto pelo homem. Então, quem cometeu o crime tem de passar pelo holocausto do seu crime. Mas isso não me impede, então, de eu fazer o que os apóstolos de Jesus fizeram, e é claro que ele fez nos seus apóstolos. Vamos trabalhar, porque o que nós precisamos é de construir o nosso país, é de sairmos da miséria e é de mostrarmos ao mundo que nós merecemos ser filhos de Deus no Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo. Eu, como magistrado de Estado, não tenho outra coisa a fazer a não ser isso. Não há inimigos a se combaterem. Há uma nação que não tinha liderança. Há uma nação que não sabia nada de política, não sabia nada de economia, não sabia nada de sociologia, porque não precisava saber nada disso. A terra era muito rica. Se não trabalhasse, vivia juntando riquezas. Se trabalhasse, ficava rico. E estudar era passar uns anos colando na escola. Eu também fiz isso. Muitas chamavam sabatina naquele tempo. Era no sábado que se fazia isso. Até os próprios professores diziam para a gente: quem não cola não sai da escola. E é claro, então todos nós colávamos. Se a gente faz um curso colando, o que a gente aprendeu lá? Mas não é isso o pior da história. O pior da história é que nós perdemos os melhores anos da nossa vida. Eu fui dos 7 anos de idade até 24, 25 anos. E dali para frente, mais curso e mais curso. Apesar de que depois disso é que eu comecei daí a estudar. Não colava mais. Então o pior da coisa é que nós passamos todos esses anos aprendendo o passado. Grandes inteligências do passado no direito, sociologia, filosofia, política, mas tudo lá de trás. E daí com quem eu aprendi a inteligência da espécie humana? Com Zanatron. Foi ele que me colocou no quadro pela primeira vez, me ensinando teoremas quânticos, a posição do terráqueo, que ele sempre está no meio.
do absurdo que ficou às suas costas e do absoluto que está à sua frente. Como o absoluto, o intraconsciente nosso sabe que é impossível atingir, nós ficamos então caminhando para ele, mas apegados ao absurdo. Absurdo é aquilo que não existe mais. É a ideia que já morreu. É o momento da história que a humanidade já passou por ele. E aí, saímos então da escola com o título de doutor. Por isso Jesus, no tempo dele, não tendo os recursos dialéticos e pedagógicos que nós temos hoje para falar com a franqueza que eu estou falando, ele chamava os doutores, e a si próprio, porque ele era o maior de todos os doutores, de sepulcros caiados. E eu não sou nada mais disso, e você que é doutor também não é. Doutor do quê? Eu tenho condição de dizer que eu sou doutor porque do grau que eu venci de escolaridade, eu estou caminhando para frente com o meu potencial intelectual escolarizado. E você? Não encontro um advogado sequer para ser meu secretário. Então, o que eu tento fazer? Eu tenho de dizer aquilo que Jesus disse na cruz. Pai, me perdoe, porque eu vim aqui para ser babá e pensei que a minha função era de ser mestre. E quando eu entendi isso e descobri o quanto é bom ser babá, porque o babá é aquele sujeito que nem eu, insignificante, não é nada. O que é um adulto no meio das crianças, no meio dos bebês, não é nem adulto e nem bebê. Não passa do que ele é, um cuidador de criança. E esta é a minha função de peão da nação brasileira. E eu não passo disso, o peão da nação brasileira. Por quê? Quem está fazendo tudo, quem está produzindo esse milagre que está encantando o mundo inteiro. E vocês vão ver semana que vem o que vai acontecer. A semana que vem é que vai ser o tiro no coração do dragão chinês e a sua besta. Era para acontecer esta semana, mas eu tenho de esperar o ministro Luiz Fux assumir, porque esse postulatório tem de ir para a mão dele. Tudo estratégia. Não é que eu tenha alguma coisa contra os outros ministros, não. São estratégias. E porque eu, embora a minha insignificância toda, como eu falei para vocês, eu tenho uma assessoria. E essa assessoria me orienta como é que tem que ser feitas as coisas. E nessa orientação toda, eu tenho de esperar o ministro Luiz Fux assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Aí, então, vai ser o tiro na testa do dragão. Vão cair as máscaras e vai por terra o projeto de domínio absoluto do planeta. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu amo muito vocês.